Saúdo-lhes com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, querida Irmandade, o nosso estudo de hoje do canal é: Cristo desfez os 10 mandamentos de Deus? Estaria o apóstolo Paulo afirmando na passagem de Efésios 2, versos 15, de que Cristo ele desfez os mandamentos de Deus? Vamos então iniciar o estudo lendo a passagem de Efésios capítulo 2, do versos 14 ao 15. Leia comigo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O texto então que está no verso 15 é o ápice da confusão gerada em cima desta afirmação bíblica. Não pela passagem genuína, mas sim por alguns pontos. O primeiro ponto é a falta do conhecimento de como um gentil, ou seja, um não israelita natural, ele era inserido na aliança com Deus no Antigo Pacto. O segundo ponto é um entendimento montado em cima de versículos e não em cima de um contexto geral bíblico. E o terceiro ponto também que contribui para a confusão é a escolha dos significados de algumas palavras do grego koiné para o português. Nesse estudo, então, vou buscar equilibrar a mensagem genuína desta passagem bíblica dentro do contexto bíblico. Vamos iniciar então falando sobre a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão era uma prática ritualística onde no Antigo Pacto todo homem, seja natural de Israel ou estrangeiro, era submetido para que então ele pudesse adentrar, fazer parte da aliança com Deus, onde ele tinha o prepúcio do seu pênis retirado. Era então uma ordenança cumprida na carne. E o homem que não praticasse, não se submetesse à circuncisão, então ele era excluído da aliança de Deus, da promessa de Deus, o pacto que ele fez com Abraão e toda a sua descendência, inclusive o estrangeiro que não era natural de Israel. Para ele fazer parte do povo de Deus, parte da descendência de Abraão, ele deveria então se submeter à circuncisão. Vamos também analisar alguns versículos que precedem o 14 e 15 do capítulo 2 de Efésios para que possamos então alcançar um entendimento mais amplo. Leia então comigo Efésios 2 do capítulo 11 ao 12. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo ereis gentil na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então vemos nesta passagem Paulo esclarecendo aos gentios que antes de Cristo, por eles não serem circuncidados na carne, eles estavam então separados de Deus, estavam excluídos da promessa de Deus com seu povo. Vamos também analisar o versos 13, que diz: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então vemos agora neste versos 13 que graças então ao sangue, ao sacrifício de Cristo, todo gentio, ou seja, todo estrangeiro que não era natural de Israel, não está mais excluído da promessa de Deus, não está mais fora da aliança de Deus. Foram então aproximados de Deus mesmo sem a circuncisão na carne. Vamos então agora chegar no versos 14
que nos diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Enfim, então, neste versos 14, chega a exortação, a explicação de como todo gentil incircunciso é incluído no povo de Deus. Ele é inserido na aliança de Deus, onde Cristo então derrubou essa parede de inimizade. Qual que era a parede de inimizade? Que separava o povo de Deus com aqueles que não eram de Deus. A circuncisão. Então, até agora nós lemos que através de Cristo, essa parede de separação, ela foi derrubada. E de ambos os povos se formaram um só. O povo circunciso e o povo incircunciso. Aqueles que estavam separados de Deus, longe das promessas de Deus. Então, quando Cristo derrubou essa parede de separação entre os dois povos, fazendo ambos os povos um, todo homem que crê agora, ele faz parte da aliança com Deus. Para então reforçar esse entendimento, vamos ler também Gálatas, capítulo 3, do versos 27 ao 29, que diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestides de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, esta passagem de Gálatas, Paulo reforça ainda mais esse entendimento, essa situação de que então em Cristo não existe mais separação de povos, não existe mais então o israelita separado do gentil que é incircunciso. Todos fazem parte então da descendência de Abraão, do que no antigo pacto era necessário que o gentil também se submetesse à circuncisão na carne para fazer parte da descendência de Abraão. Já no novo pacto, essa ordenança na carne não é mais necessária. Basta crer que Cristo então une todos os povos fazendo um só. Conforme a passagem também de Colossenses 2, versos 11, de que a circuncisão do gentil ela não é mais na carne, e sim uma circuncisão espiritual feita por Cristo. Vamos então analisar a chave de toda essa situação, que é o versos 15, que realmente em uma leitura versicular, ou seja, não contextual, realmente nos passa a impressão, conforme está também na tradução que nós temos disponível, de que Cristo ele desfez os mandamentos de Deus. Vamos ler novamente esta passagem. Em nossa Bíblia, então, o versos 15 está escrito desta forma, vamos reler. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Vamos então fazer uma exegese desse versos 15 dentro dos manuscritos legítimos e ver como está realmente no grego koiné. Será que algo foi alterado ou algo foi erroneamente traduzido? Veja comigo então este manuscrito legítimo. Então, conforme vocês podem ver, eu deixei grifado dois vocábulos gregos. Em verde, o vocábulo entole e em vermelho, o vocábulo dogmazen. Vamos ver os seus significados. O vocábulo, então, grego entole, o código de referência G1785, tem como significados ordem, ordenança, comando, dever, preceito, injunção, mandamento. Já o vocábulo grego dogmazen, que tem como código de referência G1378, ele é um substantivo dativo neutro plural, que tem como significados um decreto, ou seja, algo obrigatório para determinado fim ou circunstância. Vamos agora a uma tradução mais dentro do contexto bíblico. Não que a tradução que nós temos em nossa Bíblia, que é Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, estejam erradas. Não. Conforme vocês podem ver, a palavra entole e dogmazen, elas têm alguns
significados duplos ou até mais de 2 significados. Vamos pegar então os significados que mais se encaixam ao contexto bíblico e da mensagem também de Efésios 2. Leia comigo. A inimizade pela carne, através destas ordenanças, das obrigatoriedades da lei, Cristo desfez, para que dos 2 povos formasse através dele um novo homem, trazendo a paz com Deus. Então o texto do versos 15 de Efésios 2 diz que Cristo então desfez essa inimizade que era imposta através destas ordenanças, dos mandamentos que nos mostravam, nos obrigavam, que traziam essa obrigatoriedade de todo gentil ser circuncidado para fazer então parte da aliança com Deus. Então Cristo, através de Cristo, o gentil, conforme nós vemos em Colossenses 2,11, na nossa leitura de Gálatas, através da fé, o gentil ele é circuncidado espiritualmente, onde não há então mais necessidade de cumprir esta ordenança, esta obrigatoriedade na carne, onde os gentios naquela época eles não praticavam, não fazia parte da cultura deles a circuncisão, então eles estavam separados da promessa, da aliança com Deus. Então, conforme vocês podem ver, Cristo ele não anulou, ele não desfez os mandamentos de Deus. Na verdade, ele deu uma descontinuidade a esta obrigatoriedade dos gentios para que fizessem parte da descendência de Abraão, fizessem parte do povo de Deus, tivesse que se submeter à circuncisão carnal. E sim, então, agora na nova aliança, somos então submetidos a uma circuncisão espiritual. Esta é a mensagem de Efésios 2. E jamais ali quer dizer que Cristo, então, ele aboliu a lei, que ele desfez, ele anulou os mandamentos de ordem moral que Deus requer de todos nós. Pois jamais os mandamentos de Deus, eles causavam inimizade entre nós e Ele. Conforme vocês podem ver aqui do lado, um exemplo dos 10 mandamentos, onde há mandamentos de se honrar pai e mãe, de não matar o próximo, de não roubar o próximo, de não se adulterar contra o nosso cônjuge, de não cobiçar aquilo que é do próximo. Será que esses mandamentos realmente eles geravam inimizade, eram mandamentos maus, trazendo inimizade entre o homem e Deus? Muito pelo contrário. Estes mandamentos, os 10 mandamentos, entre esses que eu citei e outros de não idolatrar, de se santificar um dia em que Deus santificou e descansou de toda a criação da vida, não trazem inimizade. O cumprimento nos aproxima de Deus, nos coloca em uma vida em santidade, apartados do pecado. E mais uma prova de que o apóstolo Paulo, em momento nenhum, estava falando que Cristo ele desfez os 10 mandamentos de Deus, eu deixei agora para o final. No mesmo livro de Efésios, mais adiante, no capítulo 6, do versos 1 ao 3, leia comigo o que o apóstolo Paulo escreveu. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Onde está escrito, então, este primeiro mandamento com promessa, de honrar o pai e a mãe para que tenhas vida longa na terra? Leia comigo Êxodos, capítulo 20, versos 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, meus queridos irmãos, como que Paulo poderia estar ensinando no capítulo 2 que Cristo desfez os 10 mandamentos de Deus, se mais adiante no capítulo 6 ele estava justamente ensinando o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe? Não tem lógica. Então, repito e reafirmo de que a passagem de Efésios 2, 14 e 15 não está nos dizendo de que Cristo desfez os mandamentos de Deus. Não é esta a mensagem. E sim de que, através de Cristo, nós gentios, estamos desobrigados de praticar a ordenança da circuncisão.
Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua participação, lhe aguardo no próximo estudo e também lhe convido, você que quer se aprofundar sobre a Santa Lei de Deus, os seus santos mandamentos e ter a certeza, a convicção de que eles são válidos de ordem moral para nós cristãos da Nova Aliança, lhe convido a assistir todos os vídeos do meu canal. Cada vídeo eu abordo um tema referente à lei de Deus que é mal compreendido e mal ensinado nas igrejas de hoje. Também lhe convido a acessar a minha página ccbestudos.com, pois lá estão todos os estudos disponíveis em vídeo e texto e você poderá fazer o download de todos, em ambos os formatos. E há também várias outras informações na página ccbestudos.com. E se você não é inscrito aqui no canal, peço que se inscreva, clique no ícone do sininho e ative receber todas as notificações para que a cada novo estudo você seja automaticamente notificado. Mais uma vez lhe agradeço e lhe saúdo com a santa paz de Deus e que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Amém. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.